realmente ter a sensação de que eu estou aprendendo, de que você está entendendo, vai sinalizando aí para eu conseguir me situar enquanto prof daqui, tá bom? O segundo, eu mostro o caderninho também aí, quem está anotando, beleza? Porque isso é uma aula. A gente chamou de live aqui para pescar o pessoal que está de fora aí, mas o objetivo é aprender mesmo, é anotar, é tirar dúvida, é pôr a cara no sol. Bom, e o segundo desafio que eu quero propor é, e aí que eu falei, vamos entrar no delírio, porque vamos fazer de conta que a gente é famoso, ok? Comigo? Todo mundo no carão, assim, no sentido super blogueira, internacional, assim, daquelas que dá a aula para concurso, sabe? E fala assim, bom, gente, a gente já viu na aula passada, eu vou deixar a descrição aqui no link do vídeo, você clica, tá? Para você rever esse vídeo. Então, vamos lá, boa noite para todo mundo. Eu sou a Leila, eu sou psicóloga e professora de psicologia na FACIMED, super interessada e dedicada ao estudo da psicopatologia, então me chamo de psicopatologista, né, que são as pessoas que têm esse interesse, esse viés. A maioria das pessoas que estão aqui hoje à noite já são ou já foram meus alunos, ou serão, né? Então, estão acostumados comigo. Você que não é, não se assuste, eu sou bastante falante, sou muito brincalhona, mas a ideia é que você se sinta confortável para aprender junto com a gente, tá bom? Para quem não sabe o que é Café com Psicopatologia, é uma iniciativa da LATEP, que é a Liga Temas Emergentes em Psicologia, que a gente promove encontros para discutir, dialogar sobre diferentes temas, e no Café com Psicopatologia a gente estuda os transtornos mentais. Hoje eu não estou com café, estou com água. Na primeira edição a gente levou bolo, comida, enfim. Então mostra aí da sua casa, né, o seu tereré, a sua água, enfim, que você está usufruindo aí, e vamos seguindo juntos, beleza? Então, na aula de hoje, a gente vai falar especificamente sobre os transtornos depressivos. E a minha ideia é ensinar vocês tudo que um psicólogo precisa saber, ou quem trabalha na área de saúde mental, sobre os transtornos da depressão. Ok? Sobre os transtornos depressivos. E aí eu coloquei esse primeiro slide ali e coloquei um sinalzinho de stop e de alerta. E aí eu quero muita atenção agora nesse quesito, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala assim, a gente divulga uma arte, está escrito live sobre transtornos depressivos, às vezes a gente pode acabar filtrando ou atraindo um público que não necessariamente era o objetivo. Então, presta atenção. É uma aula hoje que a gente vai discutir, vamos aprender, vamos trocar ideia sobre os transtornos que compõem a categoria depressão. Ok? Essa aula a gente não vai dar dicas para você sair da depressão, não vamos ensinar, não vai fazer um teste para você ver se está ou não está com depressão. Então, se você veio para esse momento com uma perspectiva de paciente, se você veio para ver se você precisa de uma intervenção, eu peço muito encarecidamente, com toda a gentileza e coraçõezinhos possíveis, que você não assista. Tá bom? A live é voltada para critério diagnóstico, manejo profissional, mas ela não é uma live para quem não estuda psicologia, psiquiatria ou psicopatologia, tá bom? Então, eu vou fazer de conta que eu não tô vendo você sair, não vou chorar, não vou ficar triste com o pessoal que tá com a queda nas visualizações. Faça outra coisa neste momento, procure conversar com um profissional em um momento oportuno, mas não seria o momento mais ideal para falar sobre depressão na perspectiva do cliente. E você que é interessado em psicologia, vamos lá. Canetinha na mão, chega o mic, a gente está aqui para aprender mesmo, ok? Ai, gente, o pessoal aqui do segundo e do terceiro período, oh meu Deus! O prof não aguenta. Vamos lá, ó, vocês verem o que espera vocês. Continuando, então, eu estou passando o slide sozinha, porque eu esqueci que não sou eu que estou passando. Pablo. Outra coisa, pessoal, vamos combinar outra coisa, tá? Se a minha internet cair, porque eu estou falando aqui do interior de Rondônia, se a minha internet cair, vocês desmutam o microfone e começam a falar uns com os outros. Tipo, entendi isso, assim, e a gente vai super na naturalidade, ok? E aí dá sequência, faz de conta que foi combinado, que fica ótimo. Continuando, eu vou utilizar como referências para essa aula de hoje esses 3 livros, que eu considero bíblias mesmo da psicopatologia. Então, a gente tem o Manual Diagnóstico, DSM-5. Eu procuro utilizar a versão mais atualizada, que já é de 2013, né? Então, não tá tão
moderna, assim, enquanto não sai a classificação da CIG, que está prevista aí pelos próximos meses, enfim. Esse livro da psicopatologia também, ele é muito legal porque ele dá exemplo de casos, ele faz um panorama bem interessante. E esse livro, Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, ele é obrigatório, ele é referência básica para quem vai fazer Psicopatologia 1 semestre que vem comigo, tá? Que eu não tô vendo ninguém aqui na live, então já ia dar uns spoilers, mas, né, já que o povo não tá. Eu não sou ninguém, então, né? Vocês viram lá? Vanessa, pode mutar aí, por favor, filhote. Então, vamos lá. Esse livro aqui de psicopatologia, ele vai super ser utilizado. Eu até separei aqui, deixa eu ver, um outro livro, que eu gosto muito também, que eu não coloquei no slide porque eu não estou usando, mas é esse aqui, tá? Ele se chama Guia de Estudo para o DSM-5. Ele também é super legal, porque ele foca muito nos diagnósticos diferenciais. Então, não é só suficiente saber os sinais e sintomas, mas também saber o critério de diagnóstico. A Laís está me falando aqui que eu mandei o link da sala errado. Laís, resolve aí com os meninos. Enfim, beleza? Então, essas 3 referências para a vida, se você puder adquirir, se você tiver interesse em estudar profundamente psicopatologia, vale a pena a aquisição. E se você quiser só sobreviver à psicopatologia durante a faculdade, escolhas, né? C'est la vie. Pablo, next. O que é psicopatologia mesmo? Não, sério. Quando a gente fala assim, tá, beleza, psicopatologia, o que é isso? É de comer? Para onde vai? Por que a gente usa essa nomenclatura? Em que contexto essa palavra aparece? Já pensou sobre isso? Então, vamos lá, fazendo um resumo. Você que já passou por essa aula, que já estudou comigo, responde aqui nos comentários o que é psicopatologia. Vamos ver se você realmente tinha condições de ser aprovado nessa matéria. E você que não sabe responder, vai aparecer aqui, ó, em cima, o link da aula que eu falo especificamente sobre isso. Não deixe de clicar e de curtir nosso canal também, ok? Próximo, Pablo. A psicopatologia, o que é então? Como vocês podem ver pela foto, seria o estudo dos fatos? Sim, mais ou menos, nada a ver com a paçoca. O que você acha? Achou, né? Errado, nada a ver. Então, vamos lá. Quando a gente fala em pato dentro de um contexto psicopatológico, psiquiátrico, a gente está falando do excesso. A gente está falando da paixão. E óbvio que vem problema aí, né? Então vamos ler a descrição aqui e depois a gente elucubra um pouquinho sobre isso. A palavra psicopatologia, ela é dividida em 3. Então a gente tem aqui a psicopatologia. Então, sendo assim, nós estamos falando da psique, psiquismo, né? A alma, enfim, e patos. Quando nós falamos em patos, a gente fala em paixão, a gente fala em excesso, a gente fala em sofrimento. Então, toda vez que algo disser assim, isso é patológico, o que isso denota? Isso é patológico, isso faz mal, isso causa sofrimento, ou, nas palavras do DSM, sofrimento clinicamente significativo, ok? Atrapalha a vida, incomoda, prejudica em diferentes contextos, beleza? Então, a psicopatologia vai ser o estudo do saber ou do sofrimento humano da mente, ok? Só em resumo, mas cada um traduz do seu jeito. O que eu quero que você entenda é que o transtorno mental, a psicopatologia está sempre atrelada a um sofrimento clinicamente significativo. Bom? Você que não é meu aluno ainda e não me conhece, eu sei que eu falo bastante rápido, tá bom? E aí depois no YouTube você pode, tem aquela opção de ouvir mais slow, tá? E aí você clica nessa opção porque aqui a corda pega e vai. Conceitos essenciais que você não pode esquecer na sua vida enquanto psicólogo, nunca. Esses 3 aqui, ó. A definição de psicopatologia, né? Sinal, sintoma e semiotécnica. Vamos de novo? Não esquecer nunca. Tatuar assim. Não tatua não, porque senão sua mãe vai brigar. Vamos lá. Sinal, sintoma e semiotécnica. O que é um sinal? Tem ninguém que fez essa matéria aqui que pode falar? É algo que pode ser identificado por pessoas externas. Sinal, ó, aqui, ó.
não lembro a sua nota, mas com certeza essa menina foi aprovada nessa matéria. Aquilo que pode ser visto, aquilo que pode ser observado. A gente sempre associa com o semáforo, que é um sinal de trânsito, né? Então todo mundo vê. Se o sinal está vermelho, diz para parar. Eu consigo ver quando alguém está com características depressivas? Sim, eu consigo. Então, é um sinal. O que é um sintoma? Isso mesmo, nós temos um colega lá de Harvard que respondeu para a gente aqui no chat que sintoma é aquilo que eu sinto. Quando eu digo assim para a pessoa, eu sinto muito, ou eu me sinto triste, eu estou descrevendo a esse outro como eu me sinto. E a nosso psicólogo super interessa acessar o sintoma do nosso cliente barra paciente. Entender o que ele está sentindo, conseguir compreender é nossa responsabilidade, não pode ser opcional, tá bom? Então, beleza, sinal, sintoma, semiotécnica. O que é semiotécnica? Aquele livro lá que eu disse que a gente estuda em Psicopatologia 1, do Dalgala Rondo, ele vai dizer assim, ó, semiotécnicas são os recursos, as técnicas que a gente utiliza para acessar o cliente, para compreender os sinais e sintomas. Perguntas específicas, manejos específicos, tá bom? Isso é opcional, galera? Não. Se você não viu isso na sua formação, corre atrás do prejuízo, porque tá grande. Ok? Então, vamos lá, assentado os conceitos de sinal, sintoma e semiotécnica, revisando sinal, aquilo que eu vejo, identificado por terceiros, sintoma, aquilo que eu sinto, aquilo que eu descrevo, aquilo que me incomoda, que eu percebo em mim mesma, eu comigo e, e as minhas paranoias, e semiotécnica é as intervenções empregadas pelos profissionais para identificar esse quadro psicopatológico aqui, beleza? Ou de normalidade também. Só tá fazendo um resumo aqui no chat, ótimo. Vai passando cola para o pessoal que não fez a matéria ainda, porque isso é só um resumo. E você, que tá jogando praga contra a minha vida, dizendo, nossa, ela tá falando muito rápido, eu não tô acompanhando, pode parar. Pode parar, que esse corpo é fechado, e que o objetivo dessa live também é falar sobre a categoria depressão. Esses conceitos aqui, a gente está só revisando para o pessoal acompanhar, beleza? Então, vai devagar aí. Paulo. O Pablo tá parecendo aquele Pepe da vela, né? Do Chaves. Pepe! Pode passar o slide! Vamos lá? Qual a diferença entre depressão e tristeza? É tudo a mesma coisa? O que você acha? Acho que não. Eliane, o que você acha? Você que está aí na rede plena, né, se balançando, o que você acha? É a mesma coisa? Faz com a mão, se sim ou se não. Não, caiu a pessoa instruída. Ela acabou de me falar que ela fez o doutorado dela na França, Paris 5, ok? E está com a gente aqui assistindo a nossa aulinha de hoje. Então, depressão e tristeza não é a mesma coisa. Nós temos emoções. Emoções são feitas para serem sentidas. É como o nosso corpo. Tem o dedinho mindinho, não tem? Tem cotovelo. Tem coisas que você fala assim, nossa, eu podia ter nascido sem isso. Mas não. Tudo faz parte do corpo, inclusive os lugares mais obscuros. E as nossas emoções também vêm junto com o pacote. Então, o que eu quero dizer com isso é que é super normal ficar triste. Faz parte da vida. Se você me disser assim, eu nunca fico triste, já estou aqui com meu guia pensando, mania, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a tristeza, o medo, a alegria, eles fazem parte da nossa vida. Não tem como desligar esse botão, tá? E viver sem isso, porque daí não dá para dizer que é a gente. E o que é a tristeza, então? A tristeza, ela passa. Tristeza passa, ela não é tão duradoura quanto a depressão, ela reage a estímulos positivos, por exemplo, digamos que, deixa eu ver aqui, o sábio, digamos que o sábio tá super triste, teve um dia bad, assim, olha, nossa, super triste, fundo do poço. Aí a gente pega e fala assim, faz de conta que a gente não tá em pandemia, que a gente pode aglomerar, tá? Aí a gente pega e fala assim, sábio, vamos ali comer um trem? Aí, ó, passou a tristeza.
Entendeu? Por quê? Porque a gente gosta de comida, a gente junta pra. Sabe? Se eu falasse, vamos ali fofocar, aí que junta mesmo, aí que a gente gosta mesmo, que une as pessoas, né? Então, isso, a tristeza, ela passa. Quando tem uma situação de distração ou algum outro contexto, ela tende a desaparecer. A pessoa não fica necessariamente lentificada, não tem dificuldade de se concentrar necessariamente, ela tem um motivo. Você pode me dizer, aliás, não, por favor, me poupe, né? Porque eu não sou só terapeuta, mas você pode pensar em um motivo que deixou triste? O último motivo que te deixou triste? Não consegue pensar em nada? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Isso aqui chama gravidade, tá? Gravidade que chama isso aqui. É um fator de tristeza? Comumente. Comumente, sim, acontece. A gente fica triste aí com a gravidade depois dos 30 e poucos anos. E a depressão? O que é? A depressão é totalmente diferente da tristeza, embora elas acabem se confundindo muito comumente. A depressão, ela é mais intensa, ela tem uma periodicidade a ser considerada, a pessoa não reage aos estímulos positivos, e é por isso que não adianta você dizer para uma pessoa que está em depressão coisas como, ai, você é tão bonita, nossa, você é tão jovem, você tem tudo pela frente, não adianta, porque a pessoa com depressão ela não vislumbra as perspectivas dessa maneira. Uma pessoa triste, sim. Uma pessoa deprimida, não. Não misturar as coisas. E é por isso que essa live é especificamente para quem estuda psicologia. Porque para conseguir diferenciar, precisa ter um olho clínico, tá bom? Traz prejuízo no funcionamento social, acadêmico, amoroso, afetivo, anfã. Não necessariamente precisa de um fator causal. E aí eu coloquei esse slide, esse GIF, porque ele fala assim, às vezes do nada bate um sentimento de tristeza. E isso é uma coisa, quando eu tiver uma clínica, assim, for muito, né, rica, eu vou escrever assim, não existe do nada nessa sala. Porque não existe do nada num contexto de psicologia. Nós temos situações que desencadeiam, né, que são gatilhos para aquele adoecimento, mas no caso da depressão, ela não precisa necessariamente de um motivo. Ah, aconteceu X e a partir disso eu deprimi. Não necessariamente, tá bom? Pode passar, Pablo. Ótimo. Você está na sua casa, tira foto desse slide, né? Tira a foto desse slide. Gente, todo mundo sorri aqui para a foto, por favor. Você que estuda psicologia, não tem como você entender os transtornos se você não entender o conceito de categoria, tá? E aí eu quero agradecer aqui a Vanessa e a Jéssica que fizeram essa obra de arte para nossa aula de hoje. Quando eu penso em categoria, todos os transtornos são distribuídos em categoria. Todos. Então, a gente tem 22, 23 categorias de transtornos mentais. A primeira categoria são os transtornos do neurodesenvolvimento. Para quem já passou por essa aula, a gente tem dislexia, transtorno de aprendizagem, TDAH, autismo, a gente tem todo esse guarda-chuva. O guarda-chuvinha de hoje, a gente vai aprender os transtornos depressivos. Ok? Então, vamos lá. Quero que você imagine que cada transtorno é um guarda-chuva. Esquizofrenia é um guarda-chuva, ansiedade é um guarda-chuva, depressão é um guarda-chuva. O guarda-chuva, ele contém uma série de divisões, certo? Que formam o todo. Com os transtornos também. Então, quero que você entenda que a categoria é o guarda-chuva. Os transtornos que compõem são as abinhas. Ok? Então, dentro dessa categoria dos transtornos de ansiedade, a gente tem disruptivo da regulação do humor. Perceba, eu estou falando da categoria dos transtornos depressivos, só que tem um monte de transtorno que compõe essa categoria. E aí é um erro a pessoa dizer assim, nossa, ele tá triste. Com certeza deve ser depressão. Não necessariamente, pode ser transtorno bipolar, pode ser esquizoafetivo, pode ser sim algum transtorno da categoria dos depressivos. Então a gente precisa conhecer. É nossa responsabilidade enquanto profissional saber diferenciar os transtornos, beleza? Eu vou falar de novo, porque eu acho super importante vocês entenderem esse conceito. Vamos lá? Então, os transtornos, eles são agrupados em categorias. Eles são agrupados por sintomas, por sinais e sintomas que se assemelham. Tá? Dentro da categoria dos transtornos depressivos, nós temos o disruptivo da regulação do humor. Eu coloquei esse sinalzinho de checklist porque a gente vai começar por ele. Não vamos começar necessariamente pela depressão, vamos começar pelo disruptivo, que é um dos que eu mais gosto. Na sequência, a gente
vai pular para disforia pré-menstrual, que é um transtorno que as pessoas super subnotificam ou não dão a devida importância para eles, ou confundem com TPM, ou falam que a mulher é louca para o meu suco. Né? Então, a gente vai falar sobre ele na sequência também. E daí a gente vai finalizando com o episódio depressivo maior e a distimia. Tá? Esses transtornos, como induzido por substâncias e outra condição não especificada, eu não vou adentrar, porque eles têm critérios bem, assim, óbvios pelo nome, né? E como o nosso tempo é curto, eu vou focar nesses demais aqui. Gente, até aqui, beleza? Então, tá. Que daí, à medida que vocês não forem entendendo, vão sinalizando que eu vou respondendo as perguntas aqui, tá? O pessoal vai me guiando aqui, eu vou respondendo vocês dentro do que eu tenho condições. Próximo, Pablo. O que é comum, então, nessa categoria? Já que eu tenho que agrupar os transtornos em uma categoria, qual é comum nos depressivos? O que é comum é a presença de, no caderno, humor triste, vazio ou irritável. Vamos de novo? Humor triste ou irritável. Então, a semiotécnica para essa categoria seria fazer perguntas como assim: Ana, tem se sentido brava, nervosa nos últimos dias ou triste? Seria uma semiotécnica. Para a ansiedade, como que a gente poderia perguntar? Perguntar se tem sentido o coração acelerar, se tem sentido a mão transpirar muito, sensação de sufocamento. A semiotécnica muda de acordo com o transtorno. Vamos lá, psicóloga, vamos lá, prof, porque eu tô de prof, né? A semiotécnica muda de acordo com a categoria. Você pode não saber de cara qual transtorno é, mas a sua responsabilidade é conseguir pensar categorias para ir afunilando, ok? E isso é super importante. Então, a gente está falando aí de irritabilidade e tristeza. E eu acho super interessante que muitos pacientes se surpreendem quando eu explico que a irritabilidade faz parte dos transtornos depressivos. A pessoa fala, não acredito. E aí a gente começa a exemplificar. Olha, você percebe que fica sem paciência consigo mesmo, ou com as pessoas ao redor nesses últimos períodos, e a pessoa diz, agora é verdade. Então, a gente precisa conseguir olhar para a categoria como um todo, tá bom? Lucas, eu adorei o cabelo, viu? Super blogueiro. Gostei. Então, vamos lá. Então, irritável vazio, acompanhado de alterações somáticas, cognitivas. É muito comum o paciente relatar assim, olha, parece que eu não estou pensando mais, parece que eu estou lenta, sabe? Que eu estou com dificuldade de fazer coisas que eu fazia tão prontamente antes, agora eu não estou conseguindo mais. Pode passar, Pablo. Beleza? Então, primeiro transtorno da categoria, vamos lá. Disruptivo da regulação do humor. Eu acho esse transtorno muito interessante, mas eu sou super suspeita para falar, né? Então, o que seria o disruptivo da regulação do humor? E o nome é esse mesmo, tá bom? Vamos ler? A característica central desse transtorno é a irritabilidade crônica. Sabe aquela pessoa que tá sempre de mau humor? Sabe? Não fica olhando para o colega que está aí na sua casa, não. Para sua tia que está aí passeando, para aquela visita que foi aglomerar bem agora. Não fica fazendo essa cara para visita, tá bom? Porque isso aqui não é igreja para você dizer, esse culto é por mão. Isso aqui é para você que veio aprender psicopatologia, tá? Então, a irritabilidade crônica é a principal característica desse transtorno. O que isso significa? Significa que a pessoa apresenta duas manifestações. A primeira é explosões de raiva. A pessoa explode mesmo, sabe? Tipo, tá assim, de repente já briga e bate boca e quando vê já tá... Eu espero que a câmera não trave quando eu estiver fazendo essas expressões aqui, porque eu tenho uma reputação a zelar, né? Mas tá, então, explosões de raiva são muito comuns e explosões tipicamente ocorrem em resposta à frustração. Quando a pessoa se sente frustrada, ela explode, tá? Essa última na forma de agressão contra a propriedade, contra os outros e contra si. Se ela tiver coisas na mão, ela ataca. Se ela, o que vier na cabeça, ela vai dizer, tá bom? Para quem viu Psicopatologia 1,
eu sugiro que procure fazer um diagnóstico diferencial dos frangofílicos, tá bom? Que não é a mesma coisa. Perceba que esse atirar as coisas vem no sentido de resposta à frustração, ok? E você que não lembra o que é frangofilia, não pesquisa no Google. É sério. Não faça isso. Pablo. Quais são os critérios, então? Eu coloquei uma fotinha do zangado, porque esse transtorno me lembra super o zangado. Da Branca de Neve e Sete Anões? Lembra? Não? Tá, desculpa, ok, parei, vamos focar. O critério A, então, seriam explosões de raiva recorrente, manifestadas por uma linguagem violenta mesmo, assim, sabe? Não existe, por favor, para uma pessoa que tem disrupção do humor, ok? Então, a pessoa pode agredir fisicamente o outro ou propriedades, tacar as coisas, quebrar, sabe? De repente, você vai ali, seu carro tá arriscado. Acontece, tá? Então, B. A outra coisa que é importante de considerar desse critério é que eles são desproporcionais à intensidade. Por exemplo, se o Iago, que acabou de chegar aqui na live que eu tô vendo, me fizer uma raiva e eu vou responder à altura, é uma coisa. Ele me fizer uma raiva assim, e eu responder extremamente violento, de uma maneira desproporcional, aí a gente pensa em disruptivo, tá bom? Sim, todo mundo faz raiva, sim, todo mundo é difícil de lidar, tem os seus calos aqui. Não, nem tudo é transtorno. Não é porque a pessoa é mal-humorada que necessariamente ela tem esse transtorno aqui. Não vai sair por aí diagnosticando os outros, porque não é nossa responsabilidade, ok? B. Gente, já é 8h30, meu Deus do céu. Nervosa. Tá, vamos devagar. Explosões de raiva são inconsistentes com o nível de desenvolvimento. Uma criança, um adolescente pode ter, um adulto pode ter, criança a partir dos 6, se não me engano, né? Antes disso não se fecha o diagnóstico. A explosão de raiva ocorre em média 3 ou mais vezes por semana. Então, outra coisa, eu acho muito divertido a aula de psicopatologia, porque as pessoas super se identificam com tudo, né? Critério A, meu Deus, sou eu. Critério B, não, com certeza sou eu. E não, para de ser doida. Não necessariamente é você, porque está no critério. Presta atenção no que eu estou dizendo. São episódios que podem acontecer 3 vezes na semana. Aí a pessoa teve um ataque de raiva ano passado e ela jogou o controle no irmão dela, que estava tentando ela durante um negócio que ela queria assistir. Ela se encaixa nisso? Não, ela não se encaixa. Ser psicólogo, acima de tudo, é pensar o contexto em que o evento acontece. Ok? Porque senão, né, a gente nem sai de casa. Então, vamos lá? O humor entre as explosões de raiva é persistentemente irritável ou zangado na maior parte do dia e é observado por outras pessoas. Se a sua professora chegar e virar e dizer assim, nossa, Laís, estou percebendo que você está muito zangada esses dias. A clínica escola está te deixando maluca? Isso fecha um diagnóstico? Não fecha, não, porque faz parte do trabalho dela, ela ganha para ficar no pé da gente, cobrando as coisas da gente, é assim que a Laís ganha vida. Não significa que ela fecha o diagnóstico, mas parece, mas não fecha. E aí que a gente precisa cuidar com as ciladas, porque o psicólogo pode sim olhar para um transtorno de uma maneira equivocada, porque você vai ver que eles se parecem muito. Eu ia dizer pra caramba, mas como a gente tá no YouTube também, eu não quero que as pessoas pensem que eu falo palavrão, porque eu realmente não faço essas coisas. Pablo, próximo. Amo. Gente, eu vou falar rapidamente os critérios. Quem quiser se aprofundar, garra nos livros, tá bom? Ou se matricula no próximo semestre, que a gente vai ter essa disciplina. Transtorno disfórico pré-menstrual. Quem tem útero aí, põe o dedo aqui. Quem não tem, mas se relaciona com uma pessoa que tem, tô orando por você. Vamos lá. O que acontece na disforia pré-menstrual? Primeiro mito em relação a isso. Disforia não é TPM. Repete comigo. Disforia não é TPM. Obrigada, Vanessa, pela participação especial. Tô vendo que tem gente que não tá falando aí. Eu não quero reprovar ninguém. Mas eu não posso reprovar porque tá só numa live. E eu também não ameaço os meus alunos. Pablo, pode passar.
Não, Pablo, volta! Adoro falar isso. Olha o desenho. Vamos analisar o desenho para entender o que é disforia pré-menstrual. Análise. Um belo dia de sol, tô feliz, passeando, caminhando, de repente sinto alguma coisa estranha dentro do meu corpo. E agora eu vou explicar para vocês de uma maneira muito chula, eu tô super brincando, é só para vocês entenderem mesmo como é. Então, a minha personalidade, indo de boa, de repente, no segundo quadrinho, alguma coisa começa a tomar posse do meu corpo. E ela tá vindo. Tu vens. Tá vindo aqui se apostar de mim o quê? A disforia. E aí no terceiro, ela fica, ela vem, e aí você começa a não se reconhecer, sabe? Aí você começa tipo, por que eu tô fazendo isso? Como assim? Eu não queria ter ofendido ninguém. Meu Deus, eu xinguei aquela pessoa, eu não consegui terminar meu trabalho, eu não sou assim. Aí no terceiro quadrinho, a menstruação vem. A menstruação vem. Quando a menstruação vem, que você sente ela descer, né, que já passou toda aquela sua raiva, todo aquele furacão, você volta a ser a pessoa de sempre. Oi, gente, desculpa, tá? Satanás a força do meu corpo, mas agora eu voltei a ser eu mesma, tá bom? E aí a gente faz esse paralelo com a disforia, porque a mulher não se reconhece. Primeiro diagnóstico diferencial. É possível ter homens disfóricos pré-menstrual? Claro que não, né, gente? Pode passar, Pablo. Sabrina, você entendeu? Beleza, né? Então tá, vamos acompanhando aqui. As características essenciais do transtorno disfórico pré-menstrual são a expressão da labilidade de humor. O que é isso? Labilidade? Labilidade é isso, ó. É o que balança, é o que oscila, entendeu? Que eu tô aqui, de repente não tô, de repente já tô de novo. Isso é labilidade. Irritabilidade, o que é? Sabe o quê? Não chega perto de mim! Irritabilidade. Eu sou assim? Não. Eu estou apenas tentando deixar essa aula didática, ganhar o meu dinheiro honestamente. Eu espero que meu marido não esteja bem. A disforia e sintomas de ansiedade ocorrem durante a fase pré-menstrual. A mulher vai ficar muito ansiosa, ela fica muito irritada, mas é num nível, gente, de não se reconhecer. Sabe quando a pessoa faz uma coisa e ela olha e fala, cara, eu não acredito que eu fiz isso. Não era eu. É tipo essa sensação que a pessoa tem de despersonalizar mesmo, tá? Olha que legal essa frase aqui, ó. Vou ler. Durante a fase pré-menstrual, no ciclo e remitem por volta do início da menstruação ou logo depois. É muito comum você conversar com pacientes que são disfóricas e ela dizer assim, ó, quando a menstruação desce, eu senti que ela chegou, é um alívio, tá? Então, a mulher vai sempre descrever dessa forma. E é muito importante o psicólogo estar com o ouvidinho atento aqui. Porque, às vezes, o ginecologista ou a ginecologista tem dificuldade de fechar o diagnóstico. A mulher reclama, toda consulta que ela vai, ela queixa, troca de anticoncepcional, faz o caramba a 4, mas não consegue. Porque é uma questão psicopatológica, não necessariamente uma questão hormonal, enfim. Tem vários artigos que falam sobre isso. Coloca lá no Google disforia pré-menstrual e tratamento, artigos, pesquisas sobre isso, que tem uma leva bem legal. E tem muita mulher que é disfórica e que não sabe. E que não sabe por quê? Porque é subjugada, né? É um transtorno que não... Aliás, qual transtorno não tem julgamento social? Já pensou nisso? Qual transtorno não é julgado socialmente? Porque a gente não pode ter nada, né? Se você não tiver dinheiro e juventude, o resto você não pode ter nada. Você tem que seguir firme. E a mulher mais ainda. A mulher mais ainda, porque qualquer coisa que a mulher reclame ou queixe, ela é louca, ela é surtada, olha só. Gente, a mulher também é um ser humano. E aí eu fico imaginando o quanto que a mulher fica distante de um tratamento eficaz por causa do julgamento social. Já pensou sobre isso? Não pensou não, porque você está aprendendo sobre isso agora, mas a partir de agora, vocês vão começar a pensar, a olhar a mulher como um sujeito que pode precisar de ajuda, a entender que ela pode não necessariamente ter TPM, que ela pode ser disfórica pré-menstrual e ser realmente grave, como ela relata. E aí a gente vai aprendendo como profissional a não julgar o discurso alheio. Se eu sou mulher e se eu estou dizendo que eu não estou conseguindo controlar isso e que isso está me incomodando, que eu não estou me reconhecendo, você é disfórica.
E tudo bem ser disfórica. Porque transtorno é igual estria, gente. Um exemplo aqui, né? Ninguém acorda cedo e fala, nossa, meu glúteo está tão liso, podia nascer uma estria aqui. Mesma coisa. Ninguém fala assim, nossa, eu tô tão calma, queria ser disfórica. Papai Noel, por favor, me faz disfórica. A gente não tem como escolher transtorno. Mas a gente tem sim a opção de escolher tratar-se. E para isso a gente precisa de profissionais que consigam reconhecer e que consigam ouvir sem julgar o sintoma da paciente. Isso você consegue fazer? Tá. Depois desse tapa, vou continuar lendo. Esses sintomas podem ser acompanhados de sintomas comportamentais e físicos. A mulher pode relatar também inchaço das mamas, dor no abdômen, constipação, vontade de comer coisas específicas, por isso que confunde com TPM, né? Ela pode ficar mais com dificuldade de concentrar-se, entre outras coisas. Para mim já é difícil, porque eu tenho várias dúvidas se eu sou mulher mesmo, porque eu não preencho nenhum critério de fazer várias coisas ao mesmo tempo, sabe? Não, andar e respirar é super difícil, mas tá? Há relatos de que as mulheres fazem isso. Vamos lá. Gente, eu não consigo ler aqui os comentários. Espera aí. Se o Pablo não mandou nada, então tá tudo bem. Vou continuar. Devem ter ocorrido na maioria dos ciclos menstruais, pelo menos nos últimos 5, não 5 anos, 5 ciclos, beleza? No último ano, e ter um efeito adverso no trabalho ou no funcionamento social. Gente, é tão pesado que a mulher chega a cogitar não ir trabalhar nesses dias, ou não ver ninguém. Já pensou? Olha, pelos próximos dias não fala comigo. Tem o que a gente chama, quando você for estudar mais a fundo esse transtorno, tem o que a gente chama de fase luta do transtorno disfórico, que é antes da menstruação vir. De preferência, 5 dias antes, parece que a mulher tá possuída, sabe, nível exorcismo? Virando a cabeça assim, ó. Desse nível, de tanto que é sofrido, de tamanha que é a irritabilidade, da dificuldade no trabalho, enfim, é muito pesado mesmo. E eu não quero que vocês subjuguem ou digam é só TPM, beleza? A ideia dessa live também é desconstruir e desmistificar a ignorância, porque eu entendo que o preconceito algumas vezes vem disso, né? E outras é estrutural mesmo. Então, deve ter ocorrido na maioria das vezes, traz prejuízo. A intensidade e ou a expressividade dos sintomas acompanhados podem estar intimamente relacionadas a características do grupo social e cultural da mulher, a perspectivas familiares e fatores mais específicos como crenças religiosas sobre tolerância social e do papel do gênero. Daila, corre aqui! Daila é uma aluna minha, gente, que ela é super feminista, defensora das women and outras cositas. A mulher pode adoecer? Dá tempo? Ana, tu com seus filhos, e o marido, e o trabalho, e um monte de outras coisas, dá pra ficar doente? Subi um comentário aqui bem na cara da Ana, eu não vi se ela me respondeu ou não, mas geralmente as mulheres dizem que não, que nunca dá tempo, né? Pra eu ficar doente, pra eu, nanana, e aí eu reitero, não é uma escolha, mas é extremamente importante que as mulheres consigam receber ajuda quando precisarem. Vocês entendem meu ponto de vista? Receber ajuda quando precisarem. E aí eu quero propor o desafio aqui. Já falei com a Daila sobre isso, para a gente falar na semana de psicologia que vai acontecer em agosto, fazer um paralelo entre disforia e feminismo, tá bom? As possibilidades e as anulações de ser mulher. Gente, com isso, não tá pronto ainda, mas a gente vai pensar mais um pouquinho sobre isso, ok? Pablo, please, discórdia semeada. Os critérios agora, gente. Para quem entendeu a referência da Kill Bill aí, ó, tá ótimo. Quem não entendeu, tudo bem. É só uma pessoa muito querida, uma mulher gentil. Na maioria dos ciclos menstruais, pelo menos 5 sintomas devem estar presentes na semana final, que é a fase luta, que eu falei para vocês. Depois, eles começam a melhorar. Conforme a menstruação. Algumas mulheres, assim que a menstruação vem, outras um pouquinho depois, tá? Mas sempre existe o alívio pós o sangue descer. E você que falou, nossa, sim, mulheres menstruam, sangue, né? Faz parte. Ok, e aí depois eles não incomodam. Aí eu tenho uma paciente que ela fala assim, cara, é impossível conviver com esse transtorno, porque metade do mês eu tô bem e metade do mês eu estou irreconhecível. Pra gente pensar em termos de sofrimento clinicamente significativo.
tá? Um ou mais dos seguintes sintomas está presente. A labilidade afetiva, que a gente comentou aqui, mudança de humor, sentir-se chorosa, aí a pessoa está super plena. Quando entra na fase lútea, quando entra na tensão pré-menstrual, você vê o jeito que ele falou comigo. Eu não mereço isso. Todo mês é desse jeito. Todo mês é desse jeito. Na mesma hora, você tá doido? Como é que você ousa falar desse jeito comigo? Porque eu sou obrigada. Entendeu? Não, mãe, tá tudo bem. Não tô brigando com ninguém, não. Tá. Isso que dá da aula em casa. É isso que dá da aula em casa, ok? Bastidores daqui, cozinha, I'm so sorry. Onde tava chorosa, sensibilidade aumentada em relação à rejeição. Vou dar um exemplo. Tinha 40 pessoas assistindo, agora tem 32. Com certeza eu falei alguma coisa. Acho que foi sangue. Quer saber? Não me interessa também. Não me interessa. Quem quer ficar, fica. Quem não quer ficar, não fica. É mais ou menos assim, para vocês entenderem. Um beijo pro meu professor de teatro. Mentira, não faço teatro. Então vamos lá. Critério 2. Irritabilidade ou raiva acentuada nos conflitos interpessoais. Me olhou assim por quê? Nunca me viu? Coitado de quem convive com uma pessoa disfórica, porque é muito difícil. A gente vai, eu digo quem convive, não necessariamente cônjuge, tá? Trabalho, filho, porque se a pessoa não consegue conviver com ela, é muito difícil manejar os conflitos interpessoais também, gente. Eu costumo brincar com os meus pacientes assim, se eu treto comigo, eu não vou tretar com você. Na disforia, isso fica extremamente evidente, né? E a gente precisa... Aí a importância aqui para os terapeutas do acompanhamento com a família como um todo, né? Porque a família também vai ser arrolada nesse processo, a família também vai ter que ter um novo olhar, vai ter que ser psicoeducada sobre a disforia. Porque subjugar, dizer que é frescura, que não é porque você menstruou que você tem o direito de me tratar assim, a gente ouve demais. Então a gente precisa sensibilizar quem vive junto, para que a pessoa consiga evoluir, tá bom? E sofrer menos, que é a nossa responsabilidade enquanto profissional. Exatamente, Ana, a família corta a volta, não quer saber, a família faz, tipo assim, sentar na terapia, que resolva, que melhore, tá fazendo terapia 50 mil anos e não melhorou ainda, e não se implica no processo. E aí, gente, sou terapeuta, não sou Jesus, não faço milagres, embora seja maravilhosa. Então, a gente precisa se responsabilizar também. E a família faz parte desse processo de autorresponsabilização. Humor deprimido acentuado, sentimentos de desesperanças. É comum também que nessa fase a mulher acha que ela não vai conseguir. Coisas que no outro dia, quando ela não está no período disfórico, não, eu vou lá. Não, eu vou. É reunião que tem, deixa comigo. Pode deixar. Eu vou falar. Vou defender nosso projeto, né? Disforia, lascou. Vai dar certo. Não tem ninguém pra falar? Porque ela tinha que ser bem agora. Não, e detalhe que o ciclo menstrual é assim, né? Você tem uma festa, um jantar, um trem, ele vai junto. Então, super altera para os eventos que são importantes para a pessoa. Gente, vocês estão entendendo o sofrimento? Estou tentando ser o mais teatral possível para vocês entenderem o quão clinicamente significativo é a disforia pré-menstrual e o quanto ela precisa da nossa atenção enquanto profissionais. Se você é psicólogo e você nunca ouviu falar isso, eu sugiro muito que você anote, que você procure. Tem artigos super legais que falam sobre isso, porque eu tenho certeza que pelo menos uma das suas pacientes tem disforia. A ansiedade acentuada, tensão, sentimento de estar no limite. Amo essa frase, porque é exatamente assim que a paciente descreve. Eu tenho a sensação que eu não vou aguentar, que eu vou explodir a qualquer momento, eu preciso me segurar muito para não xingar ninguém, para não ser prejudicada no meu trabalho, é muito difícil para mim, eu fico ali me alertando, até porque mulher não pode xingar, né? Mulher não pode expressar um sentimento que não seja plenitude. Uhum. Nessa live, não. Nessa live, a gente pode e, inclusive, receber tratamento também. D'accord? Você que quer saber mais sobre isso, se inscreva no nosso canal, curte a nossa página lá na internet, tá bom? E a gente vai te atualizando. Clica naquele sininho, não tem? Aquele sininho? Clica naquele sininho para você receber os outros vídeos que não existem, só estão aqui nas vozes da minha cabeça. Próximo, Pablo. Seguindo, então, já estou terminando esse transtorno, beleza? Um ou mais dos seguintes sintomas deve adicionalmente estar presente. Quais?
Interesse diminuído pelas atividades habituais. Sair? Não. Academia não conta, né? Porque academia eu nunca quero. Vamos pensar outras coisas, assim, né? Sei lá, passear, conversar. E comer também eu acho que não vai rolar muito aqui. Letargia, fadiga. Gente, a dificuldade de se concentrar, ela é muito presente. É um sintoma que as mulheres descrevem muito, tá bom? Falta de energia, parece que a bateria tá acabando, que é uma característica da categoria no geral. No geral, a categoria ansiedade tem uma baixa de energia ou bateria, para vocês entenderem melhor. Alteração acentuada do apetite. Comer, 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 comer. Sim, a gente come mais. Alimentos específicos. Chocolate. Carboidrato. Chega a ser sexy, né? Chega a ser quase sei lá, uma coisa proibida de falar. De tão maravilhoso que é. Na disforia, então, fica mais ou menos como o Rodrigo Hilbert. Ai, ai. Fase maníaca à parte. Hipersonia ou insônia. Para você que não entendeu na sua vida o que é hiper. O que é hiper? É o que é muito. Muito. E o que é hipo? Menos. Esse bilhete é verdade? Para quase todos os transtornos, exceto bipolaridade, porque hipomania não significa menos, mas isso aí é material para um outro vídeo, tá bom? Aqui pode ser para mais ou pode ser para menos. Sentir-se sobrecarregada ou fora do controle. Cara, pensa comigo. Fechar um diagnóstico de disforia é quase impossível, porque 90 e 100% das mulheres se sentem assim. Já pensou sobre isso, Lucas Capelli? Nunca pensou? Então, tu pensa agora, que é uma frase que as mulheres comumente vão dizer, a sensação de estar sobrecarregada, a sensação de estar tendo que dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. E a gente vai sempre entendendo que os transtornos são frutos também da nossa realidade cultural, né? Porque todo transtorno é biopsicossocial e a mulher foi treinada a dar conta de tudo, ser boa em tudo o tempo todo. Então, é esperado que elas sinalizem dessa forma, sensação de sobrecarga. E 7, sintomas físicos com sensibilidade, inchaço às mamas, dor muscular, ganho de peso, nesse período, e aí depois fica como se nada tivesse acontecido até daqui 2 semanas. Então já imaginou metade do mês dessa maneira? Então pense com carinho na disforia, estude mais sobre isso. Fica aqui o convite para reflexão, como o Lucas colocou. Vou refletir sobre isso como pessoa, como psicólogo e como ser humano, né? Que ouve e acolhe um outro. Próximo, Pablo. Gente, a gente está caminhando para quase 1 hora de live, tá bom? Então, quero agradecer muito a presença de todo mundo que está aqui. Eu realmente espero que vocês estejam aprendendo, que vocês estejam conseguindo entender, compreender também. Eu reitero que eu estou falando como uma professora, estou tentando ser o mais didático possível, mas propositadamente, tá bom? Então, quero que vocês aproveitem esse momento juntos. Transtorno depressivo maior. Chegamos, enfim, no que as pessoas conhecem como depressão, né? Vulgarmente, assim, mais comum. Então, vamos lá. 5 ou mais os seguintes sintomas. O que é sintoma mesmo? É aquilo que a pessoa sente, ok? Então, vamos lá? Tem que estar presente por pelo menos 2 semanas. Outra coisa, para quem estuda psicopatologia, duração, frequência e intensidade são coisas extremamente importantes que não podem ser desconsideradas, tá bom? Então, vamos lá? 2 semanas de um funcionamento diferente, embotado, em que pelo menos um dos sintomas está presente. Humor deprimido ou perda do prazer. Perceba que comparado com a disforia, a gente tem bem menos critérios, né? Lá eram 5, aqui são 2. Então, 2 critérios já fecham o diagnóstico para o transtorno depressivo maior, tá bom? Então, só para a gente fixar aqui, 2 semanas de humor deprimido, perda do interesse e prazer. Professora, o que é essa perda do interesse ou prazer? Coisas que você gostava super de fazer. E aí já não te interessam mais. Nem aquela coisa que você super, super, super gosta, nem aquela coisa que você super, super, super gosta. Pode passar. Cadê o Pablo? Muito bem, Pablo, meu filho. Quais são os critérios, então? Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias. Gente, nem todo adolescente está deprimido, pode ser preguiça. Então, vamos devagar aqui, ok?
na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado por relato do sujeito. Sintoma: eu me sinto vazio, eu não tenho esperança, as coisas para mim não dão certo, ou também sinal. Sinal é visto pelo outro. Ver a pessoa chorosa, perceber a pessoa embotada. Quando a família chega e fala assim, nossa, mas a Highline tá tão diferente, essa menina não é desse jeito. Essa menina só quer ficar no quarto aqui agora, ó. Aí, ó. Nem sai. É por causa do Covid, é? Então, não necessariamente. Família não, porque não tem nenhuma família aqui, né? A gente tá falando de psicólogo para psicólogos, estudantes de psicologia. Mas é um alerta. É um alerta. A pessoa embotada, a pessoa mais desesperançosa pode, sim, ser o critério 1 para um episódio depressivo maior. 2, acentuada diminuição do interesse. Bora ali aglomerar? Ah, não. Vou não. Bora pedir uma pizza? Ah, não. Ah, não. Coisas que... Vamos jogar um videogame? Vamos, sei lá, tô chutando aqui coisas super aleatórias, né? Coisas que antes super interessavam, hoje não. Hoje não, já não quero, talvez amanhã, mas nesse momento não. Então a pessoa vai desconversando e vai fingindo que tá tudo bem. O paciente vai sempre dizendo assim, eu fui empurrando com a barriga, ninguém percebeu, tá? Então o paciente tende a camuflar os sintomas, afinal, estar saudável é muito aceito socialmente. As pessoas não percebem, mas elas super se distanciam de alguém que está deprimido. Como se a pessoa sentisse assim, você viu como o Iago tá chato? Nossa, quer ficar em casa, não quer fazer mais nada? Quando o olhar deveria ser, olha, o que tá acontecendo com o Iago? Ele não é assim. A verdade é que a gente continua mantendo a postura de excluir as pessoas adoecidas. Marginalizando, excluindo, né? Não é à toa que os manicômios ainda persistem. Existe essa tendência em nós. Vamos aceitar e vamos modificar essa realidade através da informação, ok? 3, perda ou ganho de peso significativo, considerando a faixa etária. Então, preste atenção, porque pode ser a mais ou pode ser a menos. Se o paciente disser assim, eu não estou comendo quase nada, praticamente. Pode ser um critério. Ou, nossa, eu tô comendo loucamente. Gente, eu não dou conta. É só ver um trem que eu tô comendo. E aí o psicólogo virgem pode pensar assim, ixi, depressão não é. Deve ser ansiedade, porque se tá comendo muito, tá bom. E não. Perceba que o manual, ele direciona para mais ou para menos. Tanto hiper quanto hipo, ok? Aí vai pesar o quê? O contexto e os outros sintomas e sinais que o paciente te apresentar. É sempre o todo, é sempre o todo. Só olhar para um sintoma isolado não fecha o diagnóstico. A gente vai chegar nesse slide ainda. Próximo, Pablo. Insônia ou hipersonia, já falei sobre isso também. A pessoa pode dormir super de dia e ficar sem sono à noite, de madrugada, com pensamentos catastróficos, sofrendo muito, tá? Fadiga ou perda da energia, que a gente já conversou sobre isso. Sensação de que eu não estou rendendo, que minha bateria está acabando, que eu não tenho energias para nada. E aí, consequentemente, vem o 7, que é se sentir inútil, que é se sentir extremamente culpado por não estar produzindo, por não estar rendendo, porque a gente vive numa cultura produtivista. Tem isso também, essa autocobrança, né? Então, a gente precisa ouvir o paciente nesse sentido. Capacidade zero de se concentrar. Aí pensa, a pessoa está deprimida, está com o humor embotado, ainda vem uma tia, porque não sei na tua casa, mas na minha é assim. Ainda vem uma tia e fala assim, mas esse menino, olha aí, esse menino aqui, ó, fica o dia inteiro trancado no quarto, não come, não dorme, não conversa, não vem pedir benção. Aí a pessoa se sente super mal, porque ela já tá, né, com o cor do cavalo do bandido. Aí ela pega e fala, eu vou ler alguma coisa, porque eu não aguento mais. Aí ela começa a ler e não consegue concentrar. E não consegue entender o que ela tá lendo. Aí ela começa a se sentir ainda pior. E aí ela começa a considerar possibilidades de ideação suicida. Porque é uma cadeia. E é muito rápido. É muito rápido. Gente, fofoca é rápido, mas o pensamento é mais rápido ainda. Quando a pessoa vê, ela já se julgou, ela já se culpou, ela já falou, nossa, se eu não tivesse viva, não precisaria estar passando por nada disso, e isso acaba parecendo uma boa possibilidade. Então, a gente precisa cuidar com essa sequência, porque ela tem um efeito dominó. Bate um e leva o resto.
se não existir uma intervenção pontual, ok? Se vocês quiserem falar um pouquinho mais sobre especificamente o manejo da ideação suicida, deixe os comentários aqui para a gente poder pensar em organizar um evento especificamente sobre isso, que não é o foco de hoje, ok? Próximo, Pablo. Ah, coloquei um alerta aqui. Gente, as figurinhas estão mexendo para vocês? Então, eu estou entendendo Não. que a internet... Tá sim. Agora tá. Ótimo, porque eu fiquei horas procurando isso. Por favor. Então, vamos lá. Seguindo aqui, B. Causa de sofrimento clinicamente significativo. Todos os transtornos do DSM vão ter essa condição. Porque se é transtorno, é porque traz sofrimento, gente. É porque traz sofrimento, tá? Se não trouxesse, não estava aqui classificado. O episódio não é atribuído aos efeitos de nenhuma substância ou condição médica. Então, vamos lá? Deixa eu ver quem está aqui acompanhando a gente. No canal, pode pedir beijo, tá, gente? Deixa eu ver aqui. A Letícia dos Santos está acompanhando a gente. Vamos imaginar aqui que a mãe da Letícia não esteja nos ouvindo. Que a Letícia foi para uma festa, levou um porre e no outro dia ela não consegue levantar da cama. Não consegue levantar da cama porque ela tá só o pó da gaita, tá super triste, arrependida, culpada, que ela é um ser humano horrível, que ela não precisava ter bebido daquele jeito. Letícia, tem um episódio depressivo? Não, Letícia tá de ressaca. Ou, né, induzida aí por uma substância ou uma outra condição médica, mas não preenche esse critério aqui. Tem que ter bastante cuidado com os diagnósticos diferenciais. Ok? Então, a ocorrência do episódio não se deve a nenhum transtorno esquizoafetivo, esquizofreniforme ou outros do espectro da esquizofrenia, que é uma categoria super legal, que vale a pena ser estudada também, tá bom? Porque ela é extremamente relevante para o manejo clínico profissional, beleza? Então, a pessoa também não pode ter tido nenhum episódio maníaco-depressivo. Como eu, Leila Graciele, faço a semiotécnica para um episódio depressivo maior. Vou pegar aqui uma pessoa que eu tô vendo aqui. André, entra no delírio. Não é para responder, tá? Faz de conta que eu tô falando com você aqui e você faz, sim, claro, com certeza. Então, o André é uma pessoa de, 26 anos, beleza? Que veio ao consultório de psicologia queixando de sintomas deprimentes. Aí eu pergunto para o André assim, André, é frequente na tua vida você ter momentos, assim, que você se sente uma pessoa maravilhosa, capaz de todas as coisas, sente que ninguém vai te recusar sexualmente, assim como o seu cartão de crédito também nunca vai ser recusado? Se o André disser sim, ele preenche os critérios para o episódio maníaco. Então, ele não tem depressão, tá? Ele não tem episódio depressivo. Ele pode sim ser bipolar, porque daí ele tem fases de episódio depressivo e fases de mania ou hipomania. Por que é importante perguntar os dois? Porque, às vezes, o inimigo atenta e o seu paciente vai no seu consultório bem no pico do episódio depressivo. E aí você não pega ele na fase da mania ou hipomania. E aí você vai traçar uma intervenção para ele com base no episódio depressivo. E olha como é cilada, porque daí você vai intervir 2 semanas com ele, e daqui 2 semanas ele vai chegar ciclando já para mania, né? Aí você pode, se você for uma pessoa soberba, você pode pensar assim, nossa, sou boa mesmo, hein? 2 semanas e meu paciente aqui, ó, já tá com humor ótimo. E o DSM só aqui pra sua cara. Uhum. Fale-me mais sobre o episódio maníaco, né? Ou transtorno bipolar tipo 1 ou tipo 2, que você não viu. A gente precisa ter muito cuidado em relação a esses diagnósticos diferenciais, galera. Muito cuidado, porque é a vida de uma pessoa que está nas suas mãos. Lembrando que a gente não fecha diagnóstico sozinho, a gente sempre trabalha em equipe. O psicólogo precisa trabalhar com o psiquiatra, o psicólogo precisa trocar ideias do plano terapêutico do cliente, com o médico, com a família. Não é porque eu sou psicólogo clínico que só me interessa a minha opinião e o que eu faço aqui com o meu paciente é problema meu. Isso não é verdade, a psicologia não ensina isso, sai da sua bolha. Desculpa, não queria ser grossa. Pode passar, Pablo. E aí, já pegando em termos de avaliação inicial, a gente precisa olhar. Gente, se você não conhece semiotécnica, se você não leu Dalgala Rondo, lê, estuda esse livro, memoriza, pede as aulas para os meus alunos aqui, que eles têm as aulas já baixadas, estudadas, enfim, pede para eles, troca o material, compartilha aí, que é de graça, que eu não cobro. Tá tudo bem?
Tá, então vamos lá. A depressão, para a gente olhar como fazer, como pensar isso, eu preciso analisar. É primária? Tem alguma causa orgânica ou um fator estressante direto? Não tem. Ela faz parte de um quadro de bipolaridade? Esse paciente cicla entre hipomania e mania? Não, ele não cicla. É uma depressão unipolar, então? É um episódio depressivo que eu estou falando? Vamos investigar. Atendi o paciente uma sessão, eu tenho certeza de nada. Certeza de nada. Porque 50 minutos a gente não dá para fechar diagnóstico. Tem 1 hora que a gente está na live que a gente aprendeu o quê? Pouquíssimas coisas. Se você não aprendeu nada também é sacanagem, tá? Mas a gente precisa ter paciência para conseguir ouvir e compreender o que o paciente está trazendo, que com certeza não vai ser só na primeira sessão, tá bom? Entenda que você é um estranho para essa pessoa, que ela não, mesmo que ela queira, ela não vai conseguir ser totalmente sensível e honesta com os sintomas dela com você. Tem que ter paciência. Então, pode ser secundária também, decorrente de alguma outra questão. Por exemplo, a pessoa tem, sei lá, um quadro de fobia social, por exemplo, e ela precisa apresentar um trabalho, defender uma dissertação do mestrado, alguma coisa assim, e ela acaba desenvolvendo uma depressão, mas em decorrência daquilo. Então, não é o transtorno base, é um transtorno secundário. A gente precisa fazer essa diferença também, tá bom? Que vem primeiro, o ovo ou a galinha? É a depressão, é a ansiedade, é o toque? O que está sustentando o adoecimento desse paciente? E a depressão aparece como comorbidade. Aí eu coloquei aqui de vermelho, comórbido, é muito comum, ok? Não é praga, mas é muito... Obrigada, gente. A produção está me sinalizando aqui para eu dar o exemplo de Pokémon, né? Então, vamos lá? Todo Pokémon evolui. Se você não entendeu essa referência, é porque você está o quê? Velho. É porque você está velho, que não é o meu caso. Então, todo Pokémon evolui. Se você começa com um ou 2 sintomas da depressão, isso vai agravar. Se não tiver intervenção, isso vai agravar. Assim como o Pokémon, ele vai evoluindo, vai pegando outras características, vai desenvolvendo nível de intensidade, enfim. Outra coisa que é importante entender também é que transtorno é tipo um imã. Sabe imã? E quando o imã vê um outro imã, o que acontece? Isso mesmo, o Lucas está fazendo exemplo para a gente aqui, ó, super didático, paguei meio ponto para ele, os exemplos aqui, transtorno atrai transtorno, porque é imã, ele se atrai. Tipo você e parceiros problemáticos, atrai. Aí você vê que a pessoa tá lá com um episódio depressivo, mas é muito comum a comorbidade com a ansiedade, é muito comum a comorbidade com os tóxicos, como diria minha mãe, ou transtornos relacionados ao abuso de substância, como diria Moá. Tá? E aí você vai dizer à pessoa assim, olha, eu me afoguei na cachaça. Mas não necessariamente porque eu tenho transtorno abusivo, faço uso abusivo de substâncias, mas porque eu sou deprimida e aí eu acabo desenvolvendo um transtorno comórbido, tá bom? Então, ansiedade e abuso de álcool e outras drogas são os transtornos mais comumente associados à depressão. A pessoa pode ter outros? Pode, mas estou dizendo o que é mais comum na literatura, tá? Da área. Ok? Assim como também depressão é bastante comum em mulheres, mas aí vem a pandemia e a gente não tem mais dado nenhum sobre nada, né? Porque impossível. Pode passar. Não vou falar de Covid não, porque a Ana não quer ouvir falar sobre isso, ela fez uma cara super fake quando eu falei da pandemia. Vamos fingir que isso não está acontecendo hoje, tá bom? E vamos falar sobre o transtorno depressivo persistente. A pessoa, professora, a pessoa pode, então, ter um episódio depressivo e seguir a vida plenamente, como se nada tivesse acontecido? Pode. Pode sim. Uai, mas como assim? Gente, existe uma coisa chamada resiliência, existe uma coisa chamada vulnerabilidade, história de vida. Então não tem como eu dizer assim, eu tive depressão e eu saí sozinha disso e você também vai. Não tem um monte de gente que fala isso? Não tem? Cara, a minha mãe é essa pessoa. Ela não tá vendo a live mesmo? É assim, não, depressão, já tive, eu passei sozinha por isso, ela passa também. Toma aqui, ó, 3 folhas de não sei o que, com cuspe de não sei o que lá, mais xixi de cachorro, você vai ficar ótimo. Porque não só a pessoa diminui a outra, dizendo que eu passei por isso e tudo bem, como ela também medica, né?
Ela também super diz o que tem que beber, o que tem que fazer para sair dessa vida, porque eu sou um exemplo, gente. Por favor, vamos procurar ajuda profissional, vamos ouvir quem estudou para isso, quem se dedicou para isso, né? O povo fica nessa, tipo, ai, se esforça que vai dar certo. Se esforço fosse um sinal de... Ah, enfim, críticas à parte, vamos tocar no transtorno aqui que eu fico revoltada! Ok. Então, o transtorno depressivo persistente é aquela pessoa que a depressão dela persiste, gruda e vai, e não solta, e não solta. Então, você que é terapeuta, e tem, você que é psicólogo, e tem pacientes que você percebe que são difíceis de remissão dos sintomas, esse paciente pode ter depressão persistente ou distimia, tá? Que é o nome que a gente vai utilizar a partir de agora, essa nova versão do DSM. Então, acompanha comigo aqui, vamos lá. Obrigada, gente. Estou recebendo um oi aqui do pessoal lá da Itália que está assistindo a gente também. Um beijo para vocês. Vozes da minha cabeça. Critério A. Humor deprimido na maior parte do dia, na maioria dos dias, indicado por relato subjetivo ou, como é que é o nome disso? Quando a pessoa diz? Sintoma. Estou falando desde o começo. Relato subjetivo, como a pessoa se sente. Sintoma. Ou por observações feitas de terceiro, que daí já é um sinal. Obrigada. Tá? Não, é sim, André, é esquizofrenia que fala no caso das vozes da minha cabeça. Pelo período mínimo de, no caderninho, 2 anos. Professora, olha a diferença. O episódio depressivo maior são 2 semanas. A distimia são 2 anos. Com base nas vozes da minha cabeça? Não. Com base no manual do DSM. Ok? Então, vamos lá. Olha só, para quem quer trabalhar com criança ou para quem trabalha com criança, a criança, ela não manifesta necessariamente a tristeza ou o embotamento. A criança vai manifestar a irritabilidade. Se a criança começou a mudar o comportamento dela e começou a ficar mais nervosa, mais irritadiça, cogite distimia. Cogite episódio depressivo. Ok? E a partir disso, você vai afunilando. Porque a criança não pode ficar nervosa. TDAH, ó, esse menino. TDAH, vive nervoso, nada tá bom para essa criança. Mas, gente, peraí, né? Vamos devagar, vamos olhar direito, vamos compreender, vamos ouvir o que a criança está sentindo, como ela tem se comportado, vamos analisar, porque de julgamento aí já basta, a sociedade não precisa da psicologia de coadjuvante. Próximo, Pablo. Então, a presença, enquanto deprimido, de 2 ou mais dessas características para fechar o diagnóstico. Apetite diminuído ou acentuado para mais ou para menos na depressão, para mais ou para menos. Insônia ou hipersonia também. Sono, apetite para mais ou para menos. Energia para mais ou para menos, tá? Não, desculpa, energia para mais não. Gente, tem que me corrigir também, né? Então, energia para menos. Vontade de não fazer nada, tá? De não ser nada, de não sair da cama, de não viver mais, literalmente, ok? Concentração pobre ou dificuldade em tomar decisão. É muito comum um paciente com distimia ou até mesmo no episódio depressivo falar assim, cara, eu não queria ter que decidir. Passa de mim esse cálice. Vê lá o que tu faz, o que tu decide. Para você que não tem uma característica depressiva, mas se identificou com essa frase, isso também é chamado de vida adulta, né? Porque se a gente pudesse também terceirizar aqui as decisões, a gente também super faria. E aí eu volto na tecla de que é o conjunto, de que é o contexto, de que não é um critério sozinho. Porque se eu olhar aqui só para baixa autoestima, eu posso fechar vários diagnósticos, se for olhar só para um. Transtornos alimentares, neurodesenvolvimento, enfim, uma série de outras categorias se encaixariam nesse critério aqui. A gente precisa olhar para o todo. Sentimento de desesperança. O que é desesperança? A certeza que não vale a pena mais. Que tudo está perdido, que está tudo acabado, que deu para mim, que era o que eu podia fazer até aqui, eu fiz muito. Então, isso vai aparecer na fala do paciente com distimia também, que também é gatilho para a ideação suicida e para o suicídio. E a gente jamais pode desconsiderar essas falas. Uma vez, pensando em conversa de comadre, gente, peraí que o mundo caiu. Acabei de receber um WhatsApp aqui do André, ele disse que tem Pokémon que não evolui. André, tem 10 anos que eu dou essa aula, velho, agora que você me fala isso. Vamos aprender uma coisa sobre psicologia. Você não tira o chão de alguém sem reforçar.
entendeu? Você não pode desconstruir assim, de repente, tá? Mas eu vou perdoar porque o André tá no terceiro período, indo pro quarto, então ele ainda tá aprendendo aqui como que a gente manuseia as coisas. Voltando aqui, me incomoda bastante como que alguns psicólogos ignoram falas potencialmente suicidas. Quando o cliente diz assim, olha, eu cheguei num ponto da minha vida que eu acho que não vale a pena mais. E aí eu tenho medo que alguns psicólogos digam, para com isso, acorda pra vida, vamos lá, porque isso não é psicologia. Se o paciente não puder dizer em terapia que tá difícil para mim, que eu não tô dando conta mais, que eu penso que não vale a pena, se ele não puder dizer para você, que é a terapeuta dele, ele vai dizer para quem? O pastor? Vai dizer pra mãe dele, chegar pra mãe e dizer, mãe, o negócio é o seguinte, tá foda, eu acho que não vale a pena mais, tô deixando aqui meus bens. Então, a gente precisa, enquanto profissionais, e é por isso que essa aula é para psicólogos e estudantes de psicologia, a gente precisa ter um olho clínico, a gente precisa ter uma escuta ativa, interessada, que não desvie. Por que psicólogo nós somos se o paciente só pode falar sobre coisas que são interessantes pra gente? São interessantes não, desculpa, confortáveis. Aí eu não falo sobre sexo, aí eu não falo sobre ideação suicida, porque é demais, né? E aí você tá fazendo psicologia, você tá reproduzindo os estereótipos da sociedade. Então a gente precisa rever o nosso processo formativo e procurar melhorar sempre. É a meta. Se todo Pokémon não evolui, a gente precisa evoluir enquanto ser humano, e aí todos nós mesmos. Não dá para dizer que uns vão e outros não, ok? Mas é uma escolha também. Próximo, Pablo. Gente, só eu tô falando. Tá, já falei sobre isso, que persiste por 2 anos, os critérios eu também já falei. É importante pensar aqui no critério E, que jamais houve um episódio maníaco ou hipomaníaco, tá bom? Porque se tiver existido, não fecha mais a distimia, aí a gente pode pensar numa ciclotimia, a gente pode pensar em transtorno ciclotímico, tá bom? Mas não nesse. E se você não tá entendendo nada que eu tô falando de bipolaridade, transtorno ciclotímico, estude sobre isso. Beleza? Porque vai fazer falta na tua vida também. Não é mais bem explicada por nenhum outro transtorno, não se deve ao uso de nenhuma rave, de nenhuma outra droga que a pessoa tenha utilizado antes disso, ou uma condição médica, hipotiroidismo, câncer, tem outras doenças que também vão deprimir, tá? E aí não necessariamente pelo mesmo motivo, a gente precisa fazer diagnóstico diferencial e pensar lá o que é o transtorno de base, o que é a doença de base, o que é comorbidade, porque depressão pode vir como uma comorbidade, ok? Lembrando sempre de não esquecer que a irritabilidade vai aparecer na categoria assim, ó, bem pesado mesmo, tá bom? Próximo, Pablo. Gosto muito dessa frase e que eu li na Veja e falava assim, gente, deixa a câmera aberta aí que eu quero ver vocês. Pablo, a gente tem alguém que tá online pelo YouTube? Me atualiza aqui, as pessoas que estão assistindo nesse momento. Vou ler com a voz, tipo, da Maju Coaching, que é minha referência aqui. Irmã, orgulho de você. É sempre mais fácil dizer eu tive depressão do que eu sou deprimido. Ao falar do problema no passado, o sentimento é o de que se venceu uma batalha. O que não ocorre, evidentemente, quando se está em meio a uma crise. Em nossa sociedade, ser feliz tornou-se uma obrigação. Quem não consegue é visto como um fracassado. E daí a gente coloca nossas máscaras, né, de várias coisas, né? E, inclusive, a máscara de que tá tudo bem, a máscara de que eu não tenho problema nenhum. E daí a gente ouve frases como, gente, nossa, uma pessoa se matou ontem, eu comentava também. Ser feliz é extremamente reforçado. E aí a pessoa, ela tem vergonha de manifestar como realmente ela está se sentindo, porque ela sabe que ela vai ser punida, subjugada, excluída. E aí ela acaba não falando, ok? Então quero que vocês pensem bastante sobre essa frase aí. Já estou caminhando para o final, fica aqui, não desiste não, a gente já está terminando. Pode passar, Pablo. Muito bem, caderninho na mão. Quais são alertas para agravantes da depressão? Presença de psicose. O que é psicose? Quando eu for famosa, eu vou dessas vinhetas que ficam entrando assim, sabe, nas coisas. Então, imagina isso aí. Tchau, Vanessa. Tô te vendo, amiga. Então, vamos lá. A presença de psicose. Por exemplo, é quando a pessoa rompe com a realidade.
A pessoa rompe com a realidade. Vou dar um exemplo aqui agora. Oi. Não, tô falando com as pessoas. Para de fazer barulho, estamos trabalhando. Isso aqui, voz da minha cabeça, Joaquim, tá? Tô apresentando para vocês aqui agora. Psicose. A pessoa responde a estímulos ou objetos que não existem. Sacanagem isso aí, colocar a Sofia na live, hein? Sacanagem. Porque eu não consigo me concentrar. Oi, Sofia. Aqui, gente, minha afilhada, aqui na minha afilhada, porque ela não quero falar sobre isso agora. Vamos lá, então. Próximo tópico aqui, agravante da depressão, a ideação suicida. Perguntinha que não quer calar, alguém digita aí nos comentários. Você sabe qual é a semiotécnica da ideação suicida? Tic-tac. Tempo. Tananana. Você que é meu aluno aprendeu isso em Psicopatologia 1, então você não tem desculpas. Qual é o manejo? Qual é a semiotécnica da ideação suicida? Atendi um paciente que está incluído na categoria dos transtornos depressivos, possivelmente com episódio depressivo maior. Ele apresenta falas que indicam a ideação suicida. Quais seriam as semiotécnicas possíveis? Vou dar um exemplo. Opção A, dizer: toda vida importa. Você é jovem, você é linda, você vai sair dessa condição, Jesus te ama. Ou opção B, perguntar assim: olha, desde quando você tem sentido esses sentimentos? Já passou pela sua cabeça a vontade de desaparecer, de dormir e não acordar? Eu quero falar com você sobre isso. Com que frequência isso aparece na sua vida? Isso é semiotécnica. Isso é conversa de comadre. Isso é o que a minha avó faria. Isso é o que as pessoas do Facebook faz. E daí eu sinto ânsia de vômito quando chega no Setembro Amarelo, todo mundo começa a digitar assim, postar coisas como: me chama para conversar, eu me importo com a tua vida. Isso não é intervenção. Boa a intenção não é intervenção psicológica, psicoterápica. Não é, e a gente precisa começar a reivindicar. Fica aqui meu convite para gente que trabalha com essa área a marcar território mesmo. Não existe isso de meio psicólogo, de que eu te entendo, eu sou taxista, fale mais sobre isso comigo. Não existe isso. Isso é ilegal, isso pode colocar a vida de uma pessoa mais em risco do que ela já está. Então não se meta em uma seara que você não sabe manejar. E você que é psicólogo tem obrigação de saber fazer a semiotécnica da ideação suicida, beleza? Se você não sabe, Leila, eu fiquei assustada quando você disse com que frequência você se sente assim. Se o paciente não puder falar o que passou pela cabeça dele em terapia, ele vai falar quando? Se o terapeuta for a pessoa que diz assim: olha, não, para com isso, não pensa assim, na próxima sessão você já vai estar melhor. Nós somos psicólogos, nós não somos fada da madrinha. A gente não vende pó de pilim-pim-pim, assopra e a pessoa sai da sessão maravilhosamente. É uma construção e muitas vezes é uma desconstrução de crenças distorcidas, é uma desconstrução de traumas e de outras coisas que são necessárias para o processo terapêutico. Mas não é milagroso, tá? É passo a passo. Então, a gravidade dos sintomas, se a pessoa piorar, presença de comorbidade também, principalmente abuso de drogas, né? Bastante pesado, a ausência de resposta, tratamento prévio. Aquele paciente que vem e diz assim: já passei por vários psicólogos, já fiz várias coisas, tá, não resolve meu quadro. É um paciente que tem um perfil agravado e ele precisa de um pouquinho mais de olhar e mais de uma conversa mais próxima com um psiquiatra que também acompanha ele, ok? Eu acho que é totalmente dispensável, mas mesmo assim eu vou dizer que psicólogo não medica. Tá? Psicólogo não medica. Embora você precise conhecer as medicações, você precisa conhecer os psicotrópicos, os efeitos, você precisa conhecer. Você não pode dizer: toma tal coisa, porque não é da tua conta. Embora seja da sua seara, discutir isso não é tua responsabilidade. E é muito importante cada um fazer a sua parte e todo mundo fazer a sua parte. Pode passar, Pablo. Estou sendo super agressiva aqui, violenta, porque a gente também precisa participar do tratamento medicamentoso. Presta atenção. O paciente vai no psiquiatra, e aí ele vai no psicólogo também. E aí o psiquiatra fala assim: olha, você vai tomar essa medicação. Tem algumas coisas que dificultam a adesão do paciente. E aí eu coloquei aqui falsas crenças. Não é só porque eu acredito em falsos deuses, né? Isso não, tá? É aquela crença do paciente de que ele vai engordar, de que ele vai ficar dependente daquilo, de que ele consegue sozinho, de que uma amiga dele tomou aquilo e, sei lá, deu um efeito ruim.
e uma série de outras coisas que as pessoas acreditam. Gente, nós moramos em Rondônia. As pessoas têm crenças super disfuncionais sobre várias coisas. Elas não teriam sobre tratamento medicamentoso? Mas a que eu mais acho interessante e a que mais aparece nos pacientes é essa. Eu vou ficar dependente de café, tudo bem. De açúcar, olha, não tem problema nenhum. Agora, a pessoa não pode, meu Deus, que vergonha. A cerveja, né, o Vé Barreiro, não tem problema não, porque não é droga. Falando em falsas crenças aqui, né, já vamos jogar todas de uma vez, assim. Então, o psicólogo, ele precisa ter um bom rapport com o paciente. Se você é um bom psicólogo, você precisa ter uma habilidade de que seu paciente entenda que vai passar por isso e que vai passar. Que a gente vai passar junto. Que a adesão ao medicamento, ela faz parte do processo, mas ela não é o todo. E que quanto mais certinho ele fizer, e que quanto mais rápido ele iniciar, mais rápido ele vai ficar livre também, dependendo do quadro, se não for um quadro crônico. Alguns transtornos têm remissão, outros transtornos têm cuidados paliativos, como, por exemplo, personalidade, bipolaridade, esquizofrenia, são transtornos que não têm cura, mas a gente entra com qualidade de vida. Os demais, a gente pode sim ter uma remissão bem legal dos sintomas, tá bom? Então é preciso discutir isso com o paciente, discutir efeito colateral. Gente, uma das características das medicações ansiolíticas e antidepressivas é a diminuição não da libido, como eu vou explicar, de secar as mucosas, né? Então, nariz, a boca, a vagina, vai secando, vai, né? Do jeito que era antes. E aí a paciente começa a tomar, ela vai ter dificuldade de manter uma relação sexual, e se você não deixar ela confortável para falar sobre isso, ela vai ficar com vergonha. E ela vai achar, como todas as mulheres acham, que a culpa é dela, que tem alguma coisa de errado com ela. Então a gente precisa, sim, de não ter vergonha, de chegar e dizer assim, olha, mas Ana, me diz aqui, como é que tá? Como é que foi? Sentiu vontade de ter alguma relação sexual nesses dias? E se não sentiu, você teve? Foi difícil para você lubrificar? Como foi isso? Eu quero saber, porque eu quero, né, que você me diga, eu quero acompanhar, eu quero entender como tá sendo para você. A gente precisa descer do pedestal, sabe? E falar, olha, vamos lá, me explica aqui, eu quero entender o que está acontecendo com você, para a gente conseguir pensar em intervenções junto. Eu não acredito numa psicologia elitizada que está aqui, conte-me mais sobre isso. Eu acredito numa psicologia que me diz, olha, Vanessa, vem cá, estou preocupada com isso aqui, você falou semana passada, como é que tá nessa semana, quero desenvolver isso com você, o que você fez de diferente nesta? Uma psicologia que se implica, que participa, que é de verdade, para gente de verdade, para soluções eficazes também. Pode passar. Estou acabando já, eu juro, é verdade, hein? Se você nunca teve episódio depressivo, existe uma probabilidade bem alta que você tenha. E se você já teve, tem probabilidade que você reincida. Então, é por isso que é importante cuidar. Brasileiro não trabalha preventivamente. E isso é um erro gravíssimo na nossa população. A gente precisa trabalhar antes que as coisas aconteçam. A gente trabalha quando acontece. Eu ia dar o exemplo do coronavírus, né? Que a gente já sabia que estava acontecendo no mundo todo, mas tem que esperar chegar aqui, tem que esperar acontecer com alguém, tornar-se uma pessoa, deixar de ser um número, para a gente começar a usar máscara, para a gente cuidar do álcool gel. A gente trabalha quando a água bate na bunda. E isso em tudo. No físico, no psicológico, em todas as áreas. E a gente precisa parar com isso. Agir preventivamente. A psicologia precisa começar a trabalhar com ações profiláticas, tá bom? E também prevenindo recaídas, beleza? Já tive, significa que eu vou ter? Não é praga, não é praga. Ai, meu Deus, tô vendo aí que se já teve um, lascou. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que aumenta a probabilidade. E aí também precisa aumentar o seu autocuidado, o seu alerta, o seu monitoramento, a terapia, né, frequente, como a conta de água tem que ser a conta da terapia também, para a gente se manter bem. E eu não estou falando isso porque eu sou psicóloga, não, e porque eu quero ganhar dinheiro. Eu estou dizendo isso por uma questão de necessidade, de urgência. Nós somos pessoas e precisamos ser cuidadas. A gente cuida de tudo, cuida da carreira, cuida da alimentação, cuida de uma série de coisas, e a gente tem a tendência de diminuir a importância do psicológico na nossa vida, mas sem ele, não tem nada. Pode passar. E isso para você que é psicólogo também, tá? Porque o fato de fazer psicologia não te vacina contra adoecimento mental. E eu acho engraçado que algumas vezes eu falo assim para os meus pacientes, vou até falar isso com a minha terapeuta. E daí eles falam assim,
eu sabia que você fazia psicoterapia. Falou, mas é claro, é óbvio. Não existe isso de porque eu faço psicologia, eu sou psicóloga, eu não vou precisar ser paciente porque eu sou normal. Gente, olha pra minha cara. Que normal o quê? Eu, hein? Tá doido? Te oriento. Vamos lá aqui, então, seguindo aqui a nossa live. Depressão em pessoas religiosas. Assim como ser psicólogo não te dá uma vacina contra os transtornos depressivos, ser cristão ou praticar alguma religião te dá? Com certeza não. O que pesa no meu posicionamento sobre as pessoas que têm uma base religiosa? Pesa que aumenta a tendência de que é falta de fé. Que se você tiver fé, prega alguma chegará à tua tenda. E aí a gente precisa cuidar muito em relação a isso. Porque as pessoas vão confrontar, né? E eu tô falando, eu me sinto muito apropriada para falar sobre isso, porque eu sou psicóloga, eu sou filha de pastores, e aí eu escuto muito isso em casa, né? Tipo, não, vamos por monte, fazer uma vigília e tudo. E as coisas não se misturam. As coisas não se misturam. Nós somos biopsicossociais. A sua religião é importante para você, sim. Se você acredita nisso, se você se empenha, tudo bem, eu respeito, eu valido, exerça mesmo, professe sua fé. O que eu estou dizendo é que são coisas diferentes. Pessoas agnósticas podem ter depressão, pessoas ateias podem ter depressão, cristãos protestantes podem ter depressão, pastores se suicidam, padres adoecem também. Então, não é o meu credo que me exclui ou que me inclui nessa categoria. Não tem a ver com o quanto você acredita ou não acredita. Também não é praga, né? Porque digamos que a Vanessa não acredite, não, a Vanessa já usei, o Iago, vamos dizer que o Iago não acredite, sei lá, em Deus. E entra em depressão. Aí vem de novo aquela tia com o rabo entre as pernas. Tá vendo? Falei pra esse menino. Enquanto ele não aceitar Jesus, ele não vai. Vai não. Vai não. Fica, ó. A gente fica nessa, tipo, julgando, praguejando, enfim, a gente precisa ter muito cuidado para não ser a psicologia que ocupa que ocupa esse palanque, né? Para não ser a psicologia que ocupa esse lugar de fala e não misturar as coisas. Nós somos pessoas, somos passíveis ao adoecimento mental, independente do quanto a gente tenha fé. Você que é psicólogo, você que conhece alguém que exerce uma religião, né, que professa alguma fé, e essa pessoa está dando sintomas, por favor, acolha ela. Não diga a ela que é falta de Deus. Diga a ela assim, ó, Deus te ama tanto que deixou profissionais da psicologia para cuidar especificamente disso. A maneira com que a gente fala afasta ou aproxima as pessoas. Então, eu quero muito que a gente pense que, enquanto psicólogos, a gente não pode ocupar esse lugar de ficar julgando, de gritando, não, você vai morrer aí, né? Não, a gente precisa ocupar um lugar de que acolhe. Entenda que as pessoas, elas são ignorantes em um ponto da saúde mental que talvez você não seja. Então, você precisa desconstruir algumas coisas. É muito comum isso na minha casa, né? Eu recebo os amigos dos meus pais e daí eles falam assim, coisas como, psicólogo? Eu não, eu tenho Jesus. E eu super respiro, plena, super respiro, né? E aí eu procuro ter maturidade para responder assim, falar assim, olha, abençoado, mas Deus é tão ocupado, né? Tem tanta coisa para fazer, tem tanto gente, tanto trabalho, Satanás está tentando tanto, que ele me deu a oportunidade de estudar psicologia, de me formar psicóloga para aliviar um pouco a demanda e para pensar em outras intervenções. Então, tudo bem. Tudo bem precisar de ajuda. E tudo bem receber ajuda. O que não está tudo bem é transformar isso numa carga de autorresponsabilidade, de que eu preciso orar mais para que isso suma da minha vida, e aí acaba piorando ainda mais o auto-julgamento da pessoa. Então, vamos parar com isso, vamos largar o chicote. Né? Tem aquela frase assim, só Deus pode me julgar, eu super acredito nisso, deixa ele fazer isso, não fique você fazendo isso com você mesmo, e procure uma ajuda especializada, porque tá tudo bem, a gente está aqui para isso. Tá bom? Você que é psicólogo e seu paciente disser assim, ai, eu não vou vir mais nessa sessão não, porque agora eu tô indo numa campanha da igreja. Não diga para ele, para com isso. Diga para ele, faça as suas coisas. Acho legal que você esteja indo, é bom que você conhece outras pessoas, interage, né, com os irmãos, mas venha na terapia também. Vamos trocar ideias sobre isso, eu quero entender. Tá bom? E aí eu, né, só me coçando aqui para falar isso. Você, psicólogo, não tem religião. Dentro do consultório, não me interessa o teu credo. Não me interessa. Isso não sou eu, Leila, que estou falando, tá bom? Não é o meu ponto de vista, é o ponto de vista do Conselho de Psicologia.
É o ponto de vista de psicologia. Dentro de um consultório, o psicólogo está de psicólogo, não está de irmão, não está batendo tambor, ele não está fazendo nenhum trabalho, ele está de psicólogo profissional. E aí ele é uma postura de cientista, é uma postura calcada em nenhum outro critério, tá bom? Então, mais dúvidas sobre isso a gente pode falar em um outro momento. E aí, no seu estado? Isso acontece muito? As pessoas misturam religião e psicologia? Ou as pessoas misturam, confundem as coisas ao invés de tratamento psicológico, psiquiátrico, elas procuram uma intervenção religiosa? Como que você pensa isso? Compartilha com a gente aqui, por favor. Pode passar, Paulo. Minha garganta tá doendo já de tanto falar sozinha, tá bom? Caminhando para o final, galera, eu gostaria de dizer que a coleta da história clínica, a anamnese, o exame do estado mental do paciente, eles devem observar os critérios da 10ª edição da CID, tá bom? E é da CID, não é do CID, e também do DSM na versão atualizada. Estamos esperando aqui que saia logo a próxima CID, mas por enquanto seguimos o DSM, sempre buscando o que tem de ponta, o que tem de atual. Lembrando, por fim, que nenhum sinal ou sintoma psicopatológico é patognomônico. E isso é um palavrão? Eu vou sair gritando na rua, patognomônico, vem aqui! Não, isso significa que eu não posso olhar para o sintoma isolado, porque o sintoma isolado não fecha o diagnóstico. Percebe que é sempre, olha, 2 ou mais, 5 ou 3, por determinado tempo. Essas coisas, como é que ela sabe de tudo isso? Porque eu estudo isso. Porque eu dou aula sobre isso, porque eu me dedico muito em relação a isso. E eu não acho que os outros psicólogos deveriam fazer menos. A gente trabalha com o mesmo público, a gente tem que falar a mesma linguagem. Assim como o pessoal do direito, né? Eu acho muito legal quando eles se encontram, eles começam a falar sererê, berrá, berré. E aí eles falam daquele jeito deles lá, né? Acho super legal. Eu super queria, tenho muita vontade, assim, de, Vanessa, vamos fazer isso, amiga. A gente chega num lugar e a gente fala assim, nossa, você viu aquela paciente super embotada? Tô preocupada porque não é patognomônico, né? Então a gente precisa olhar para ela, assim, dentro de uma perspectiva mais psicopatológica. Aí a pessoa super vai ser ótimo, combinado, então vamos fazer isso. Próxima vez que você me ver, pode falar assim comigo que eu vou saber responder, tá? Porque eu estudo. A confecção do diagnóstico deve levar em conta a subjetividade, devendo-se evitar a psicopatologização, a medicalização aleatória, a farmacologização de sentimentos e condições humanas normais. Gente, tá tudo bem, fica triste. Eu tenho certeza que 1 ou 2 ou 3 ou 5 desses critérios aconteceram com você durante esses 4 meses de pandemia, porque a gente tá no raio da pandemia. Então é super normal que você queira acordar e falar assim, cara, eu vou voltar a dormir para se melhora. Tá tudo bem, porque a gente não tem protocolo para passar por isso. E aí o povo fica psicopatologizando tudo, né? Ih, olha lá, ó, dorme até meio-dia. Sei não, certeza, eu vou ligar pro psicólogo. A gente precisa ter cuidado com isso, nós somos humanos, nós somos pessoas, você não tem obrigação nenhuma de trabalhar no seu máximo o tempo todo, sabe, bandeira branca, paz e amor, vamos devagar, a gente vive numa cultura produtivista, e eu tô falando isso porque eu preciso me policiar também, porque enquanto pessoa também super me escravizo, minhas amigas que estão na live hoje estão super me olhando com uma cara tipo, você tem vergonha não de estar falando isso? Sim, eu tenho, sim, eu procuro melhorar, sim, eu procuro evoluir como pessoa, como profissional, e a gente precisa evoluir como categoria também, porque é nossa responsabilidade, né? Como acho que foi a Dayla que colocou aqui, fazer parte de um fato histórico é muito cansativo. E aí eu reitero uma fala que eu estou usando desde o começo da pandemia. Fui eu. Foi você? Então, olha, eu concordo plenamente. A meta, esse povo que fala assim, se você não sair da pandemia com um novo idioma, um instrumento tocado, não sei o que, tarará, eu vou dizer que você tá o quê? Certíssimo. Ninguém é obrigado a nada. Tá, o Covid chegou, não pediu licença e não perguntou se eu queria ser fluente, ou se eu queria me tornar música, ou se eu queria não sei o que lá. Então, repete comigo. A meta é ficar vivo. Ok? A meta é viver, a meta é sair disso, a meta é planejar aqui, ó, sonhar aglomerar. Quem estuda psicologia comigo, a gente está super sonhando aqui com o Integra, a gente quer aglomerar, atacar aquele negócio torta na cara das pessoas, a gente está super planejando aqui e faz parte. Enquanto você tem esperança, enquanto você está planejando, tudo bem. O problema é quando entrar a desesperança, é quando entrar todos os outros fatores que a gente aprendeu na live de hoje. Muito cuidado com a irritabilidade, porque ela é gatilho para depressão. Vocês entenderam isso? Muito cuidado com a irritabilidade, porque ela é gatilho para os transtornos depressivos. E aí eu gostaria de encerrar
perguntando assim, se tem alguma pergunta, se tudo bem para vocês até aqui, se gostaram ou não, se gostariam de aprender sobre algum outro transtorno específico que eu falei aqui nessa noite, enfim. Não? Leila. Sim. A Laís tinha falado, só que eu acho que você não viu. Ela gostou do jeito que você fala da Algalarrondo. Você pode repetir pra gente, por favor? Eu falei errado, né? Mas eu falo da Algalarrondo. É que você fala rapidinho, não sei. É um jeito só seu, realmente é muito lindo. Por favor, repete 59 vezes. Paulo da Algalarrondo. Da Algalarrondo. Excesso. Exatamente. Entendedores entenderão. Bom, se ficou alguma dúvida, gente, digita aqui nos comentários que eu vou procurar responder. A gente pode combinar fazer uma live específica sobre manejo de quadros de ideação suicida. Eu super me disponho, desde que vocês participem, desde que a gente discuta junto, né? Porque se não for para estudar junto, não me chama. Então, a ideia é crescer, a ideia é melhorar, não estou aqui para vomitar nada, não estou ocupando um lugar de suposto saber, de que eu sei, não. A ideia é crescer junto, é pensar textos, é incentivar mesmo a nossa categoria profissional, a categoria psicologia, a melhorar e a crescer, porque é disso que os nossos pacientes precisam, é disso que a nossa categoria precisa também. No mais, muito obrigada pela participação de todos vocês. Vamos interromper agora a live, e aí quem está aqui no Meet continua para a gente conversar um pouquinho mais, ok? Thank you, até a próxima. Não deixe de curtir o nosso canal.